O fim da era trabalhista. Esta semana que passou foi 1º de maio, que era sempre aguardado pelos trabalhadores como uma grande festa, manifestações de rua, e hoje o número de trabalhadores que são levados a esses ambientes públicos vão atrás de um sorteio de veículo, de carro, de geladeira, ou seja, precisa ter algum atrativo para que seja comemorado o Dia do Trabalho. E a questão do trabalho no mundo, né, e principalmente no Brasil, que os sindicatos dominaram a política, criaram um partido, mas não evoluíram. Da mesma forma que o sindicalismo no Brasil desaparece, o Partido dos Trabalhadores vai atrás. O sindicato não percebeu que o mundo estava se modificando. O trabalho como era feito no passado não existe mais. Ou seja, a internet, o sistema de comunicação entre os países, o processo de globalização, a questão do custo de produção, tudo isso levou a uma queda, a uma mudança no sistema de trabalho que o mundo conhecia. Aquelas grandes filas, ônibus na porta das empresas, as placas, há vagas, isso não existe mais, isso acabou. E talvez aí tenha sido, no caso do Brasil, talvez tenha sido um erro estratégico político, porque toda a vida, a luta na existência do sindicalismo no Brasil foi por causa de salário. Sindicatos fortes, que se preocupavam com a questão política e muito menos com os direitos dos trabalhadores. Qualquer coisa que se tentava fazer para modificar, melhorar a condição da relação capital-trabalho era tido como quebra dos direitos do trabalhador. E com isso eles levaram aí anos com essa crença de que o governo queria, de uma certa forma, tirar os direitos do trabalhador. A reforma trabalhista foi um parto da montanha para fazer algumas modificações e, assim mesmo, uma reforma que não atendeu a todo o sistema trabalhista. Então, eles ficaram perdidos no tempo, preocupados com seus próprios umbigos, preocupados com a questão política, os recursos financeiros que o governo mantinha os sindicatos, ou seja, nunca foram independentes, foram sempre dependentes ou do governo ou dependentes da força política que comandava o sindicato, ou seja, o trabalhador era o que era menos visto pelos sindicatos. E deu no que deu. Hoje, o trabalho como nós conhecemos não existe mais. O custo de manutenção de um operário é alto em função exatamente dos direitos, esses tais direitos que, na verdade, foram pleiteados, mas que o único direito que, na verdade, eles não pleitearam era que esse país se transformasse num país realmente melhor, de um bem-estar melhor, de um salário melhor e não dessa discrepância da renda no Brasil, essa desigualdade de renda no Brasil, em que o governo faz do salário mínimo uma forma de controle de inflação. Isso eles não perceberam. E isso é muito ruim, porque, na verdade, hoje, o trabalho como nós conhecemos não existe mais. E os serviços que não trazem tecnologia, não trazem aprendizado, não pagam bons salários, passa a ser o mais importante dentro das atividades econômicas do país. A empresa, a indústria, que participava com 70% do PIB, hoje participa com menos de 10%. E os serviços
ampliou a sua margem de ação e hoje é a que predomina no PIB. Tudo isso por falta de uma visão política errada, uma visão de que o mundo era somente o Brasil, e o mundo modificou com uma rapidez que eles não perceberam. Insistir numa consolidação das leis trabalhistas de 1943, sem perceber a questão da robotização, a questão da inteligência artificial, da indústria 4.0, resultou no que nós estamos vendo hoje. O trabalho não existe mais. E com isso os sindicatos e a festa de 1º de maio passa a ser apenas uma data do calendário. Pobre Brasil.